Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, mais uma vez, Márcio Gomes. E aí, Márcio? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bom. Maureen Xavier não é para falar de zumbis, mas de qualquer forma, tudo bom, Maureen? Tudo certo. E uma estreia no C-Pop. A gente estava aguardando há muito tempo, não tinha o gancho, mas agora apareceu. Seja bem-vinda, Brenda Fernandes. Olá, muito obrigada. A Brenda participou pouco aqui, então a gente vai pedir para ela falar mais uma vez, mais pertinho do microfone, para que os nossos ouvintes possam ouvir ela. Tudo bom, Brenda? Olá, ouvintes, tudo bom? Tudo bem. Hoje a gente vai falar de filme velho. A gente vai falar de um filme que quase todo mundo viu, mas tem gente nessa mesa aqui que não viu. Titanic. Por que a gente está falando de Titanic? Porque Titanic esse ano faz 25 anos e está voltando aos cinemas. Inclusive, nessa quinta-feira, ele já volta em cartaz em Porto Alegre em cópias remasterizadas, melhoradas, 3D, IMAX e tudo que tem direito. Mas, bom, não tem spoiler de 25 anos, né? Então, a gente Ou de mais de 100 anos, né, Carlos? É verdade. A gente tá dando spoiler. No final, o navio afunda. E muito provavelmente, a menos que o James Cameron tenha aprontado uma surpresa pra gente, aquele rapaz ainda morre no final. Mas enfim. Abre aspas que ele disse que ele poderia ter sobrevivido. A gente vai falar sobre isso depois, inclusive. Então, vamos lá, Matheus, sobe a trilha e vamos logo falar de Titanic. Bom, como eu disse, Titanic é um filme de 97, ele estreou lá nos Estados Unidos em dezembro de 97. Aqui no Brasil foi logo depois, ali no comecinho de 98. Essas alturas do campeonato já é meio chovendo molhado falar do quanto sucesso esse filme fez, né? Ele fez uma bilheteria gigantesca, acho que foi um dos primeiros filmes a passar de 2 bilhões de dólares. Até hoje a bilheteria mundial dele é de 2 bilhões 100 e 900 milhões e o caramba 4. É um filme cercado de... Não chega a ser polêmicas, mas a produção dele foi bem complicada. Era um filme que todo mundo apostava contra, como os dois filmes seguintes do James Cameron, diga-se de passagem, porque também ninguém muito acreditava no sucesso do Avatar. Ele foi lá e cruzou a barreira do bilhão de novo. Aí se passaram alguns anos e o ano passado estreou o Avatar Caminho da Água, que a galera pensou, ninguém mais está interessado em ver o Avatar de novo. A galera tava, tanto que o filme de novo passou a casa do bilhão. Titanic, eu lembro que na época foi um sucesso de crítica também. Prova disso é que ele ganhou 11 Oscars, né? Foi o primeiro filme a igualar o número de estatuetas do Ben-Hur, inclusive de melhor filme, melhor diretor. É aquela famosa cena do James Cameron gritando no palco do Oscar, I'm the King of the World, que é a frase do filme, né? Mas enfim, a gente vai falar um pouco aqui do filme, como é que o filme bateu em cada um e de algumas coisas, como a Maureen brincou ali, que a gente estava brincando antes do tamanho da tábua no final ou não, se o filme ainda é legal, se vale a pena rever, e depois a gente dá uns palpites aí que outros filmes a gente gostaria de rever no cinema. Mas antes de perguntar a experiência de cada um aqui, como é que bateu o Titanic a primeira vez que viu, eu quero começar perguntando para o Márcio qual foi a façanha que o Márcio fez para conseguir desviar de Titanic nesses 25 anos e nunca ter visto o filme, Márcio. Como é que tu conseguiu? Então, é um filme que na época eu acabei não indo no cinema, né? Lá em 97. Foi tu que não foi? Fui eu que não fui. Eu tenho idade para ter visto, ao contrário de outras pessoas, eu tenho idade para ter visto no cinema, mas na época não me interessou, por incrível que pareça. Não era o tipo de filme que eu assistia na época. E depois, ao longo do tempo, até quis ver, mas era aquela coisa que nem lista de filmes de streaming, assim, que tu vai botando na tua wishlist ali
E vai deixando pra ver depois, e vai deixando pra ver depois, e vai deixando pra ver depois, e nunca surge a oportunidade, tu vai passando outras coisas na frente. E um filme de 3 horas tu sempre deixa pro final da lista, né? Porque tu precisa de muito tempo e muita disposição para assistir. E como eu já sabia de quase toda a história, já tinha visto várias cenas, e o principal eu já tinha conferido, já tinha lido e... Que o navio afunda? Que o navio afunda, que tem a cena dos 2 de braços abertos, que tem a lance da tábua, enfim, todas as coisas mais importantes ali, da orquestra a orquestra tocando enquanto o navio afunda, todas as coisas mais importantes eu já tinha visto as cenas e tomado ciência das discussões, então meio que seria mais juntar os pedaços, na verdade, vendo o filme de novo. E agora que a gente tinha pensado em fazer o podcast, até pensei, tá, agora eu vou parar e vou ver o filme. Finalmente vou sentar e vou ver as 3 horas e 15 minutos do Titanic. Só que aí o filme saiu de todos os streamings. Porque eles querem que tu vá no cinema. Que querem que eu vá no cinema. Não tá em nenhum lugar. Ele deve voltar logo, né? Depois que ele sair de cartaz. E daí agora o filme disse pra mim, já que tu não quis me ver antes, agora tu não vai me ver. Né? Então eu não assisti o filme. E daí, por isso estou aqui quase como um peixe fora d'água, né? Um navio fora d'água, no caso. Márcio é aquele cara que acordou num outro tempo, aqueles filmes que tu acorda, todo mundo já tá numa realidade, Márcio tá em outra. Eu tô numa realidade paralela aqui, num multiverso em que o Titanic não existe. Não, ele existe porque eu sei de toda a história. Então é por isso, na verdade, que eu não assisti o filme, mas nada impede de que algum dia, em algum momento, eu vou tirar 3 horas da minha vida e vou assistir. A tendência é que não tenha continuação para esse. Né? Não, o navio não volta. O navio não volta. Não ressurge do fundo das profundezas do oceano e com Leonardo DiCaprio segurando o mastro do navio. Bom, então vamos falar com quem viu, né? E aí depois o Márcio volta para dar as dicas da semana. O Márcio tem mais tempo para pensar. Né? Teve 25 anos para... Na volta eu dou uma dica de algum outro filme de navio aí, será? De algum outro filme que em 25 anos tu não viu. Dica. Titanic. Vamos começar então com a Brenda. A Brenda disse que era... Eu ia dizer que era jovem, mas a Brenda continua jovem aqui, né? A Brenda é a mais jovem dessa mesa hoje aqui. Mas era... Como é que a Brendinha viu esse filme, Brenda? Tudo bom? Pois é. Quando tu falou alguém nessa mesa não viu o filme, ninguém imaginaria que fosse o Márcio, né? Porque, enfim, o Márcio tem um grande conhecimento, aí como vocês todos veem muito filme, eu não vejo muito filme, mas Titanic eu vi, e eu tinha 10 anos de idade. Na verdade não foi o primeiro, foi o segundo filme que eu vi no cinema. O primeiro foi Garfield, e... não existe necessariamente um padrão aí, né? Não existe, mas era o que, né, acontecia no cinema de Jaguarão, lá no extremo sul do estado, que era um cinema que, enfim, eu estou falando aí de 2005, no máximo, né? Quando o Titanic estreou, eu tinha 2 anos de idade, então daí a gente entrega um pouco. Só passava no cinema filme já considerado antigo e tudo mais. Bom, eu assisti Titanic com 10 anos de idade, foi o segundo filme no cinema, e... lembro que foi bem emocionante e hoje nem lembro muito assim dos detalhes, apenas das cenas clássicas, enfim, né? Mas o que guardo é a sensação de emoção, de estar no cinema, apesar de ser um cinema bem precário, assim, ainda para aquela época já era bem precário. Tinha fila? Era um evento, né? Era um evento. E era, assim... Era um cinema que estava quase por ser desativado. Hoje é uma rodoviária no cinema. Eles mantiveram toda a estrutura, assim, no hall de entrada. Tinha uns sofás redondos de couro. As bilheterias hoje se vendem de passagem. Então, até estive lá há pouco tempo. Mas naquela época era, sei lá, 2 vezes ao ano. Eles faziam uma programação de uns 3, 4 filmes. Um muito de comédia, outro muito de terror, um muito infantil, assim. E eram ingressos de 5, 10 reais e tinha filas. A gente estava em umas cadeiras de madeira. Nada aguentar 3 horas numa cadeira de madeira não é coisa fácil. Exatamente, com o som estourado. Mas foi uma experiência ótima e eu achei muito legal estar aqui hoje para
compartilhar, né? Já que eu não tive outra oportunidade de vir. A Brenda ia vir para falar de outro filme, mas a gente vai deixar esse outro filme para um pouquinho mais adiante. Me chamem de volta, porque nos anteriores eu sempre vi os filmes e as séries depois da gente. do C-Pop, né? Então é isso, Carlos. Tem uma experiência de infância. Tu acha que te marcou de alguma forma? Talvez mais pela experiência, porque nada contra o Garfield. Mas o Titanic é uma experiência de... E aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre filmes que poderiam voltar e tal. O Titanic é um filme que, ok, essas alturas do campeonato todo mundo já viu em casa e tal. Mas ele é um filme que ele é muito melhor visto no cinema, né? Muitos são, assim, mas tipo, esse tipo de filme grandioso, meio épico, é o cinemão Sim. Na origem, assim, né? Eu lembro de algumas cenas, assim, de cenas que a gente chama de encher os olhos, né? Assim, de grande ação mesmo, de ter me marcado. E eu lembro muito da trilha, assim. Celine Dion tocou até nunca mais parar. Eu acho que... Não vou pedir para vocês cantarem My Heart Will Go On. Ela deve ganhar dinheiro. Até muito hoje. Dinheiro até hoje. Claro. Eu lembro muito da trilha, sabe? E, enfim, das cenas de romance. Eu sempre fui uma criança muito romântica também. Então, aquilo me marcou muito, assim. Depois eu nunca mais vi Titanic. Não por falta de oportunidades, né? Porque por volta e meia ele passa na TV. Exatamente. Mas assim como o Márcio, né, eu também dedico muito menos tempo da minha vida a ver filme. Mas, tu vai deixando... a gente já sabe mais ou menos, né? Eu não lembro da época que eu assisti sobre totalmente a história, mas você vai sabendo, assim, lendo sobre. E eu nunca peixei com nenhuma oportunidade, assim, nunca encontrei pra ver. A gente estava falando da música, eu entrei aqui na página da Celine Dion no Spotify, e ela, obviamente, é a música até hoje que tem mais plays da Celine Dion. Bota play aí. 431 milhões. O Matheus depois bota pra gente um trechinho, né? $431 milhões de execuções. A segunda tá bem atrás, tá com mais de 100 milhões a menos, que é Because You Love Me, que também é tema de algum filme. Pois é. Que é tema daquele filme Up Close and Personal, não vou me lembrar agora. É um filme com a Michelle Pfeiffer, eu acho. Essa música ganhou Oscar e tudo mais. Mas enfim. Mauro Xavier, tu lembra de quando viu o Titanic? Quantas vezes tu viu o Titanic? Eu já vou dar um spoiler meu aqui. Eu, na época, no cinema, eu vi 3 vezes. E eu não lembro de muitos filmes fazer isso de novo, assim. Eu vi no cinema 2 vezes. A primeira vez, acho que foi por isso que eu tive que assistir uma segunda. Porque a primeira vez eu saí do cinema... Inchada? Com uma cara tão inchada. Tão inchada que parecia que eu tinha levado uma surra do século, assim, porque eu soluçava de uma maneira, e eu estava com meu pai, e eu não sabia com certeza, ele estava mais constrangido de estar ao meu lado, porque, assim, fazia o menor sentido eu estar naquele estado de pânico, né? Depois eu fui assistir com as amigas, colegas da época, e daí foi um pouquinho, acho que menos traumático, por assim dizer. Todas vocês estavam inchadas aí, pelo menos não tinha tanta diferença. Mais ou menos, porque daí... Você já sabia o final, A gente né? já sabia o final, então deu para digerir um pouquinho melhor, assim. Não teve choro, mas não teve tanto como teve no primeiro. Mas é engraçado porque, assim, eu revi algumas vezes depois, nessa coisa de tá passando na TV, ou vai passar na TV, ou, enfim, em outras oportunidades. E eu acho sempre muito engraçado porque... Tu vê aquela grandiosidade, aquele filme todo, e daí tu te lembra que tem tanta coisa para acontecer ainda falta tanto filme, e tu pensa assim, nossa, eu não vou ver tudo de novo. E quando tu vê, tu já viu tudo de novo. Assim, eu acho que ele é um filme muito bem Ele é muito feito. ágil, né?
Não, e ele consegue te dar uma velocidade, ele consegue te apresentar os personagens, tu compra a ideia e depois só vai. E a questão de entra no barco para fugir, pula de volta, é preso, tá alagando, tá quebrando o navio. Cadê o diamante? Agora, tem aquelas coisas assim, tá, né? Na época eu tinha meus 14 anos, né? Para entregar a idade, para facilitar a vida de todo mundo. E eu não entendi o final. Não entendeu que o navio afundou? Não. Eu não entendi a parte mais simbólica, né? Ali, aquela dela? emocionante dela morrendo e se reencontrando com o Léo e mas todo mundo do navio. Que eu acho que esse final ainda é um pouco aberto, assim, não é... mas... não. Não, sim, verdade, mas é mais uma simbologia do que... mas ele é bem explicadinho, assim. Que eu acho que com certeza na primeira vez eu estava realmente muito impactada pela morte do... E eu acho que é importante dar uma contextualizada também quem era o Leonardo DiCaprio naquele momento. Ele continua sendo... Essa era a minha próxima pergunta para vocês. Em que medida vocês foram atingidas pela leomania que se criou? Nossa! Porque assim, o Leonardo DiCaprio já era um ator conhecido, já era um ator respeitado, ele já tinha feito outros filmes. Eu vou dar uma conferida aqui, mas eu acho que ele até já tinha sido indicado pelo Gilbert Grape. Exato, né? Que ele era mais novo. Já dava para ver que ele era um bom ator, ele não era só um galazinho. Mas a partir do Titanic, ele virou um fenômeno assim de proporções... como depois tudo mudou e tal, e é difícil tu juntar, tu ter uma fonte só para ver filmes ou música e tal. A coisa hoje em dia é mais separada. Não é separada, assim. Acontece ao mesmo tempo em várias frentes. Na época, não. Ele era um fenômeno, assim, para onde tu olhasse, tinha guriazinhas gritando pelo DiCaprio. Vocês eram essas guriazinhas ou não? Eu era. Nossa, eu tive toda a vibe. Provavelmente deveria ter cartaz dele... Capricho. Na parede do quarto, com certeza. Tanto que assim, eu estava só fazendo uma consulta aqui para entregar a idade, mas também para contextualizar, que assim, ele estava numa leva de filmes, assim, filmes mais relativamente bombadinhos. E eu cito aqui, claro, tu citou quando ele era o coadjuvante, mas esse até não era um filme que, digamos assim, ele era, vamos dizer assim... Antes do Titanic? Arrumadinho. Oi? Não. Antes do Peraí, eu tô indo ainda antes. É porque aí que tá. Depois eu acho que até... E assim, eu gosto muito dele como ator justamente por isso. Assim, ele não é um cara que se acomodou no papel do galã, assim. Que era muito fácil para ele fazer isso, assim. Mas aí eu já venho com uma crítica aí, eu acho. Porque, assim, na verdade, eu discordo. Eu acho que ele desde sempre quis, mas assim... Ele teve a oportunidade de pegar esse papel não, mas esse perfil e embalar, e ele não pegou. Tanto que, por exemplo, assim, ele ganha a indicação ao Oscar por Gilbert, que ele era um coadjuvante, mas, assim, na sequência ele faz Diário de Adolescente, que, por exemplo, Verdade. Esse, sim, foi um filme que eu acho que, sei lá quantas vezes eu vi, e ali, pra mim, ele começa... mas tem outro que ele já era galã, eu tinha me esquecido, Romeu e Julieta. Não, então, era isso. Deixa eu ir pela linha cronológica, Carlos. Obrigada. Mas a gente tá na linha cronológica. Não, então, é que aí que tá. Ele estoura, ou ele ganha mais percepção com o Diário de um Adolescente, e depois, com o Romeu e Julieta, a casa cai, assim. Eu tô olhando aqui, tem outros dois filmes que dava pra ver que ele era bom, assim. Que é O Despertar de um Homem, que é anterior até ao Gilbert Grape, que é um filme que ele contracena com o De Niro, que, né, não é pra qualquer um. Aí teve o Gilbert Grape, teve o Diário de Adolescente, e depois ele fez um faroeste, que é o Rápida e Imortal, com a Sharon Stone, com o Russell Crowe e tudo mais. Era um filme do mesmo diretor do Homem-Aranha, do Sam Raimi. Exatamente. Tipo assim, ele trabalhou com bons diretores. O próprio Romeu e Julieta, ele é dirigido pelo Baz Luhrmann, né, que é o cara do Moulin Rouge e tudo mais. Que agora fez o Elvis, né? Então, assim, quando ele chega no Titanic... E depois ele tinha feito As Filhas de Marvin, que ele tinha trabalhado com a Meryl Streep, né? Exatamente. Então, quando ele chega no Titanic, ele já tem um bom currículo de ator.
mas que em certo momento ali ficou em segundo plano porque ele virou Mas é que eu acho que assim... o galã. A construção que eu tava Galã tentando... teenager, né? Então, aí é que tá. Eu acho que a construção que eu tava tentando fazer é o qual? Ele era o galã das jovens, de uma certa maneira, até o Romeu e Julieta. E eu acho que no Titanic ele deu um passo à frente. Assim, eu acho que Passou a ele... ser o galã das jovens e das tias também? Eu vou repudiar esse comentário, tá? Mas eu vou dizer que Ele foi o galã de todas as idades. De todas as idades, exatamente. Principalmente pelo fato de que, assim, ele já não é, apesar dele continuar namorando meninas novas, ele... O Márcio mandou uma mensagem de um tweet dizendo que ele retirou esse filme do currículo dele porque o filme fez 25 anos. E passou de 25 anos, ele não. Então, né? Mas, assim... Se a gente for pensar, depois dele, ele atinge um outro patamar. Sim. Né? E eu acho que daí também entra um desafio na carreira dele, que foi escolher também papéis que mostrassem uma certa... Porque deve ter dado uma overdose, inclusive, para ele, né? Assim... Mas acho que isso fica claro nas escolhas seguintes dele. Vamos pegar algumas, tá? Tipo, ele faz o Celebridades, e aí ele é dirigido pelo Woody Allen. Ele faz aquele A Praia, que é um filme... maluquetes, mas bem legal, que é um filme do Danny Boyle, que, se eu não me engano, era o filme seguinte do Danny Boyle. Não era o seguinte ao Transporte, mas era, acho que o segundo. Acho que teve um outro, aquele com a Cameron Diaz e o Will McGregor antes. Aí depois, em 2002, ele vai trabalhar com o Scorsese no Gangue de Nova York. Aí, e daí só... Depois trabalha com o Spielberg no Prenda-me Se For Capaz, e aí, sabe, e aí só vai, né? Só vai, exatamente. Eu acho e ela também, né? A gente fala muito dele aqui porque ele mas ganhou a gente... mídia e tudo mais. Ela também é uma baita atriz, né? Não, e ela... Ela, no caso, a Kate Winslet. Né? Conseguiu, eu acho, que aproveitar num ponto de realmente se transformar em famosa e depois fazer boas escolhas. Porque ela conseguiu foi fazer uma engraçado, construção muito boa como trajetória de atriz. Porque o filme teve um monte de indicações ao Oscar e o DiCaprio ficou de fora, né? O DiCaprio não foi nem indicado. Mas o que a relação dele com o Oscar daí vale um capítulo à parte, né? Talvez ali tenha começado, assim... O ranço? Não, ele já tinha perdido no Gilbert, né? Mas a relação dele... num novato. Mas, assim, eu acho que ele não foi na cerimônia. Não tô lembrado porque afinal de contas, faz 25 anos. Mas eu acho que ele não foi na cerimônia. Em termos de atuação, o que eles ganharam foi o Oscar de coadjuvante. Sim, da Kate Winslet mais velha. Mas não era a Kate Winslet, né? Não. Ela mais velha sim, é a senhora que conta. Inclusive, que já faleceu a... Inclusive, essa é uma daquelas Gloria coisas Stewart. que eu acho tão bacana numa construção de um filme datado, porque o roteiro, óbvio, né, era um navio que afundava. Mas a maneira como tu embala ele para apresentar e realmente te trazer uma história nova e uma história que tu embarque. E por isso que quando eu vi a segunda vez que eu me dei conta da história, dali da cena final, foi tão impactante de uma certa maneira, porque tornou mais bonito ainda, né, a narrativa. E é engraçado como, claro, o tempo vai mudando e a percepção e as consequências do filme vão mudando. Hoje em dia, tipo, agora que a gente estava falando do papel da Gloria Stewart, né, que faz a Rose mais velha, que tem uma cena, acho que no começo do filme, né, que ela tá lembrando, porque o filme se passa a partir da lembrança dela toda do que aconteceu, né? Como se afora o Márcio ninguém mais tivesse visto o filme, mas vamos lá. E aí ela diz assim, já faz, não lembro se é 80 anos que ela fala, uma coisa assim, acho que não era 80, mas já faz 60 anos, cara. E isso virou meme, né, na internet, tem esse memezinho assim de tipo, olha... Tipo janeiro, né? Não acaba nunca. Aí tu bota assim no começo. Janeiro já faz 60 anos. Essa é uma das cenas que virou meme. E a gente chega na cena da tábua, né? Que é a cena que foi estudada depois. Reproduzida de várias maneiras pelas pessoas. Eu nem sei se ainda existe um programa... Só porque a internet existe, né? Eu não sei se ainda existe... existia até um tempo atrás, na TV a cabo, aquele programa Mythbusters, né? Que eram os caçadores de mitos, que eles iam lá e eles
testavam algumas teorias aí para ver se rolava ou não. E um dos programas foi justamente isso, assim. Teria como 2 pessoas ficarem em cima daquele pedaço de madeira aí sobrevivido. E eles realmente testaram, foram lá, o programa é todo em cima disso, assim. E provaram por A mais B que sim, né? Jack poderia ter sobrevivido. Mas acho que não foi egoísmo da Rose ali. Ninguém poderia pensar. Não estaríamos aqui discutindo esse filme se ele tivesse sobrevivido. É verdade. Eu gosto, assim, eu acho um filmaço. Eu acho que ele passou por... Naquele ano, ele foi um sucesso de crítica e todo mundo falava muito bem. E eu acho que passou um tempo depois, assim, uns 5, 10 anos, e ele passou a ser revisitado como algo brega. Assim. A galera começou a falar mal do Titanic. Assim, tipo, era aquela coisa assim, cara, eu sei que tu viu e gostou, e agora tu tá falando mal. E aí eu acho que passou mais um tempo e acho que agora, de novo, o pessoal tá dando o devido valor, assim, cara. Eu acho que precisa dessa... Acho que é mais um retrato do tempo em que ele é visto, né? Talvez seja isso, sim. E hoje também eu acho que como a gente vai revisitar o filme, né? Ver de novo, já vem com toda uma memória afetiva, né? Ele passa por esse amadurecimento e a gente, né? Enquanto... também que assiste. E eu fiquei pensando, se esse Titanic, esse filme, ele fosse lançado hoje, exatamente como ele foi, né, sem mudar nada, como seria a recepção, assim, né? Hoje, pensando que a gente tem... Quem seria o Leonardo DiCaprio? Quem seria o Leonardo DiCaprio? Não sei. Mas ele é um filme que... Não parei para pensar tanto sobre isso, mas ele é um filme que não me parece ter envelhecido mal, assim. Ele não tem uma grande produção para a época, né? Não, eu digo em termos de texto mesmo, assim. Eu não acho... Não tô lembrando, assim, se tem alguma questão dele polêmica que, nossa, sabe, hoje em dia não passaria. A própria questão da Kate Winslet na atitude que ela tem já era meio... Totalmente. Tá, mas já totalmente feminista. Sim, assim, sim. Não, acho que não seria esse ponto. Não, acho que não seria esse ponto, por exemplo. Sim. Acho que, inclusive, esse ponto se sobressairia muito mais hoje. É verdade. E, assim, ele é legal, eu acho que parte do sucesso dele é que ele conseguiu pegar tudo que é público, porque, assim, ele é um dramalhão. Tá aí a cara inchada da Maureen na primeira vez. E não só da Maureen, tu ia e tu via as pessoas soluçavam no cinema, era impressionante. E ele também é um senhor filme de ação, porque é aquilo que a gente estava falando, ele chega na metade, acho que é 1h30 de romance, assim, até a cena do carro. Até lá, começar a esquentar. Até bater, né? Até bater. E eu era uma criança de 10 anos. E não teve. Mas para uma criança de 10 anos, aquela... Comia terra, Carlos. Era só uma mão no vidro. Era só uma mão no vidro, sabe? Era sugerido, não era... Sei. Não era mostrado. Mais explícito era ele fazer do desenho dela do que... Tem uma... Como ela tinha que ficar nua na frente dele ali... Para quebrar o gelo, ela já foi fazendo brincadeira com ele de cara, assim, no set e tal, assim. Aliás, fazendo um parêntese, né? Há um tempo atrás, coisa de 3, 5 anos atrás, não lembro. Vocês lembram que começou a rolar na internet, que eu não sei, ele tinha separado e ela tinha separado, e a galera começou a mega shippar, assim, os dois. Tipo, nossa, seria o casal que todo mundo quer. E eles dois já disseram, olha, gente... Não vai rolar. A gente é muito amigo, mas não vai rolar. Eles trabalharam depois, né, em outros filmes. 2 vezes. Uma delas é o Eternamente, ou Um Sonho Possível, Impossível, que eles fazem um casal em crise. Eu sei qual é. Não é eu confundo com Estrada para Perdição, mas não é... Eu também confundo esse nome. Foi Apenas um Sonho. Isso, Apenas um Sonho. Eu sempre confundo o nome. Eles estão... No Olho para Cima, eles... Não, ela não tá. Mas... enfim. Não, é a... Não quero... É a... fazer, mas eu acho que eles estavam em outro além Kate Blanchett. do Foi Apenas um Sonho. Que é muito bom, por sinal, é de 2008. É muito bom. Ela tá, né? Não aparece porque não aparece cara de ninguém. Mas ela tá no novo Avatar, né?
Mas enfim, como eu ia falando ali, ele é um filme que ele, a partir do momento do acidente em si, é um puta filme de ação, cara. E o James Cameron filma muito bem, sabe? O final do Avatar, inclusive tem muito do Titanic ali, do segundo Avatar, né? Quando eles estão destruindo ali um dos navios e tal, o navio começa a afundar. Cara, lembra muito a cena do Titanic em que o navio tá afundando e eles vão lá, e eles vão, tipo, na contramão, assim, tá todo mundo caindo e vai subindo, e eles vão subindo. Eu acho que, o que a Brenda disse ali, como é que seria hoje, eu acho que algumas coisas técnicas seriam melhores. Eu acho que ele envelheceu bem, mas tecnicamente algumas cenas, assim, talvez a gente perceba mais o uso de computadora, dessas coisas e tal. Mas ele é um cara que trouxe muita melhoria nesse sentido mesmo. Para fazer o Titanic, ele desenvolveu o modo de filmagem. Cara, é que assim, se passaram 25 anos, então algumas coisas normalizaram. E 200 milhões de dólares para fazer o filme. Não, e assim, 200 milhões era muito óbvio que o filme ia ser um fracasso, porque imagina, um filme que custa 200 milhões, sabe? A produção demorava, e será que esse filme vai sair, não vai sair? Ele atrasou 2 anos, né? Ele atrasou. Era para ter sido lançado, inclusive no dia que eu nasci, em 2 de julho Aí tu não veria. de 95. Eu veria mais velha, né? Mas não, mais velha. E aí ele acabou sendo lançado em 97. E assim, na época, cara, filmar na água e filmar água era algo muito difícil. Tem um filme que ficou famoso e é conhecido como um mega flop, que é aquele Waterworld, O Segredo das Águas, com o Kevin Costner. No cinema. Com o Kevin Costner. Que foi um fracasso, porque esse filme custou a Babilônia, porque os caras não conseguiam filmar no meio da água. Era um Mad Max, assim, no meio da água, assim, os caras não conseguiam filmar. Os caras estavam filmando e aí ninguém parou para pensar que podia passar um avião em cima. Passou o avião, fodeu todo o dia de filmar, sabe? Depende de maré, o caramba 4. O James Cameron solucionou tudo isso, assim. E o novo Avatar mostra que, cara, é só tu ver... Se tu vê o Wakanda Forever e tu vê o Avatar 2, tu vê a diferença de quem sabe filmar bem debaixo d'água e quem ainda tem alguns problemas a resolver. E pro Avatar, né? A gente já falou isso no outro episódio. Ele deu como missão para a equipe dele assim, olha, o que a gente precisa se a gente for fazer um outro filme? A gente precisa ter uma câmera tal, ter o equipamento isso. E não tinha nada disso. Ele disse, não, tá, então... A gente vai criar esses equipamentos, aí depois a gente vai filmar. Por isso que o filme atrasou tanto. O Titanic também foi isso aí. Ele ficou com uma fama um tanto quanto de arrogante, principalmente pelo I'm the King of the World, né? Que era ali um pouco... Talvez fosse de fato um pouco de arrogância dele, mas era uma frase do filme, né? Uma frase que ficou famosa no filme do DiCaprio berrando no barco. Foi muito reproduzida. Eu aposto que qualquer barco, pode ser o Cisne Branco aqui de Porto Alegre, todo dia quando ele sai, eu duvido que não tenha um casal que não vá na frente fazer a fotinho dos dois abraçados na frente do... Mas essa que eu acho ele é um filme icônico, né? Essa que eu acho que é uma coisa interessante se a gente for pensar em passar do tempo, que... Hoje os filmes, eles funcionam, eles flopam muito rapidamente, porque se no primeiro dia não tiver 1000 comentários legais nas redes sociais, parece que é um fracasso, e ele é atropelado muito rapidamente. E eu acho que ele ficou bastante tempo em cartaz. Ele ficou 3 meses no primeiro lugar. 3 meses. Entendeu? É aquela coisa assim, as pessoas voltam... E eu não me lembro, mas outra coisa, o último da Marvel não ficou tanto, né? Ele resistiria... Ele teria uma outra coisa hoje mais difícil, que é resistir ao spoiler, né? Da morte do DiCaprio. Também tem, mas apesar de qualquer pessoa na frente do cinema saberia que alguém morreu. Mas eu acho que também talvez teria outro elemento que afastaria um pouco as pessoas, que é a questão do tempo. Né? Eu acho que as pessoas das 3 horas? Hoje, nessa hoje velocidade é absurda, né? De tudo, e não. Mas assim, eu acho ele um filme bem completo e aquele filme meio para a família inteira, sabe? A gente tá brincando aqui com a Brenda, quase fazendo um bullying. Mas é um bullying amigável aqui, porque você era
uma jovenzinha. Um bullying do bem. Um bullying do bem, porque você era jovenzinha. Mas, se tu for pensar, é um filme pra família inteira assistir. Sabe? Ele pega muita gente de maneiras diferentes. Ele aborda assuntos interessantes, ele faz críticas. E a própria crítica social, crítica às divisões de classe que ficam tão evidentes. O navio é uma casta, né? Exato, sabe? E como as dinâmicas que elas acontecem ali, mas também o sonho, né? O romance, quem não, né? Mas tudo bem. As possibilidades de uma vida nova do outro lado do oceano, as pessoas de diferentes culturas todas juntas. Então, ele traz vários elementos que sustentam. Essa é uma parte que eu acho que, assim, a história do Titanic é uma, mas a maneira como ela foi envelopada, ela faz com que seja outro. E tu estava comentando aqui da questão dos efeitos especiais e da parte da ação. Cara, é muito legal. É muito boa. Tu imaginar que um navio estava quebrando... porque foi muito se falar. A história do Titanic é muito anterior ao filme, obviamente. Mas era a primeira vez que as pessoas viam o que aconteceu. Supostamente, né? Supostamente, enfim, ele fez todos os estudos e mais. Pela primeira vez as pessoas viam o acidente. E eu não sei até que ponto isso... Porque para mim o grande fenômeno desse filme é... Assim, esses filmes de super-herói hoje é diferente porque os caras vão 200 vezes para tentar rever uma cena que tem no canto ali e não sei o quê, e a outra no cantinho, e aí tem que ficar catando easter egg. Não é o caso do Titanic. O Titanic era outra parada. E mesmo assim as pessoas iam mais de uma vez. Eu não sei por que eu fui ver esse filme 3 vezes. Não lembro por que eu fui 3 vezes. Sei. Mas assim, se a gente for ver quem foi na época, assim, o que eu e a Maureen fizemos não é um comportamento raro, assim, cara. Eu conheço uma galera que foi ver mais de uma vez esse filme. No cinema. Então, e não é algo... Mas aí a gente volta à questão que, por exemplo, assim, eu acho que o Márcio matou parte da charada da discussão que a gente está tendo agora. Que é o quê? Naquela época era filme de cinema. Entendeu? Então, o que acontecia? Gente, os jovens, tá? O que acontecia naquela época? Ou você ia no cinema, tinha a possibilidade de assistir... Tudo bem, mas tem um fator aí. Era verão aqui, né? Não, mas tudo bem. Mas o que eu tô falando é, o seguinte... Tem ou você... praia e tudo mais. E tem ar-condicionado dentro do cinema? Tá, mas ok, não vamos falar sobre isso. Mas assim... O aquecimento global. O que eu tô querendo dizer é que é assim... Naquela época, tu tinha que ir no cinema ver o filme. Sim. Por quê? Porque depois tu tinha que esperar tranquilamente 6 meses para chegar na locadora. E tu brigar na locadora para pegar o filme. Na locadora para pegar o filme, porque todo mundo quer o filme e a locadora só tem uma cópia. Então, eles até tinham mais, mas era difícil de pegar. Tu 3 dias com a pessoa. Não, 3 dias se tu pegasse na sexta-feira. Pra entregar no domingo ou na segunda. Mas assim, é interessante dar essa dimensão, porque eu acho que assim... Entregar rebobinado. Isso explica muita coisa. Sabe? Explica o fato de que, assim, nossa, é um filme que tu tem uma outra experiência em cinema, que tu não tem a mesma em casa, e naquela época, não vem que não tem, porque não existia essas TVs com milhões de polegadas e milhões de definições e não sei mais o quê. A música era um sucesso. 20 polegadas era um luxo, exatamente, né? Com umas cores bem duvidosas. E tu tinha a música tocando em todos os lugares. Então, assim, todo mundo se obrigava a ter que ir no cinema ver. Isso é que eu digo, assim. ele é um fenômeno que ele transcendeu o cinema. Até porque assim, também tu pensa, é um filme de 3 horas. Hoje em dia, tu assiste... Eu não assisti ainda o irlandês, porque tem 3 horas. Mas que o irlandês tem 4. Não, mas assim, eu acho que assim... Eu não sei qual filme teve... Eu acho que o Vingadores Ultimato teve uma... É a terceira maior bilheteria, não é? É que aí é sempre complicado, porque daí tu vai ver reajuste de inflação e tudo mais. Mas assim, o Vingadores Ultimato fez muito dinheiro, a galera foi de novo ver, mas a gente sabe que é um público meio nichado, assim, cara. Teve um mega marketing, tava em tudo que é canal, mas assim, era resultado de marketing, não que o Titanic não tivesse marketing. De uma construção de 10 anos, de uma exatamente, década, de milhares de filmes, não compara. Nesse caso, o Titanic, eu não vou dizer que ele foi um fenômeno natural, porque ele não é um fenômeno natural, porque tem marketing e tudo mais na parada. Mas é mais difícil, vamos lá, é mais difícil
Eu acho que é mais difícil repetir hoje um repetir fenômeno, um fenômeno desses. Isso sim. É. Até pelo fato de que é o seguinte, será que um filme desses iria pro cinema hoje em dia? Não, iria. Entendeu? Eu acho que Ele iria pro cinema, mas ele não entraria num streaming automaticamente? Não, porque primeiro porque o James Cameron odeia streaming. Segundo porque... Tá, até entrar o Avatar num desses mas tudo bem, streaming e ele começar a ganhar dinheiro. Não, mas o Avatar já tá, inclusive. Ah, já? Mas, sim, tá no Star Plus. Não o novo, né? O original. ok. Mas não é nem essa a questão. A questão é assim, ele faz o filme para ser visto no cinema. E Avatar fez cruzou a barreira dos 2 bilhões porque as pessoas sabem que elas têm que ver esse filme no cinema. Tipo, ele funciona em casa? Funciona, mas não é a mesma coisa. Se tu quer realmente aproveitar a experiência... Que tá? Os filmes deles são... vou falar um negócio, parece cinema gourmet, né? Fiscal de cinema. Mas os filmes deles, esses últimos, pelo menos, eles são uma experiência, assim. Para tu aproveitar 100% a experiência, ela tem que ser no cinema. Não são todos, obviamente. Tipo, Exterminador do Futuro 2, que também é um mega sucesso dele. Cara, é um ótimo filme, mas se tu vê em casa, se tu vê no cinema é melhor, mas se tu vê em casa ele não é tão experiência assim. O Titanic não. O Titanic é uma experiência de cinema como o Avatar é uma experiência de cinema. Eu tenho dúvidas agora sobre o 3D, né? Mas enfim, aí a gente pode se alongar demais. 3D? Ele vai ter 3D. Vai ter 3D e vai ter IMAX, né? Ele tem que dar alguma desculpa para as pessoas voltarem no cinema. Eu não sei se... Eu não acho... precisaria de muitas desculpas para as pessoas Eu não voltarem. sei se ele vai... Eu não acho que ele vai ser um grande sucesso, mas eu duvido que as salas fiquem vazias. Brenda, você vai ir assistindo no cinema novamente? Eu acho que eu Agora vou. que tu tá grandinha... Agora que eu tô grandinha, né? Mas eu não vou assistir 3D, não. Eu confesso que eu tenho Eu prefiro ressalvas. ficar mais próximo do clássico, assim, sabe? Até pra ver como é que seria, como é que era na época que as pessoas assistiram e tudo mais, já que ele não teve nenhuma mudança, né, assim, no filme em si, né? Então eu vou ver o filme normalzinha, vou no cinema sim. O final vai ser o mesmo? O final vai ser o mesmo, esperamos, né? E é isso, pessoal. Acho que vale a experiência. É isso. Maureen quer completar antes da gente ir para as dicas? Quero complementar, porque eu acho que é o seguinte, nessa coisa de voltar e ver o filme novamente, eu acho que a possibilidade de se arrepender ou de estragar uma boa memória pode ser menor em relação a outros filmes. É menor até porque a gente já viu esse filme várias vezes ao longo dos também anos. pode ser, mas é que não eu é acho algo que tem novo, alguns né? filmes que quando a gente vai rever, a gente pensa, que coisa, né? Era isso aí. Bom, vamos então aí para as dicas da semana. Maureen Xavier, pode começar. Dicas da semana me pegou assim meio desprevenida, não tinha. É sempre assim, né? A Brenda até pode dar essa desculpa. A Maureen já veio aqui Eu sei, várias mas vezes. foi meio... Então, gente, eu tava aproveitando a época de verão para ver, ou melhor, rever. E estou revendo a 7ª temporada de Arquivo X, super atual. Grey's Anatomy. E não, a última temporada do Grey's Anatomy ainda não tive muita estrutura emocional. Eu prefiro o Arquivo X. E segue valendo como uma ótima experiência, mesmo muitos anos depois. A série, acho que a temporada que eu estou vendo ela é de 2000 e alguma coisa. E segue muito bom. E eu também... tô vendo, mas não terminei ainda, uma série chamada Urso. Ele tá no Star bem Plus. boa. Pois é, eu assisti para ver como é que iria se sair e tô bem, bem satisfeita. E como hoje nós temos a Brenda aqui, eu vou abrir espaço para ela falar também. Tá. Vai lá, Brenda. Pega de surpresa, né? É um clássico, do C-pop, C-pop as pessoas Poxa. serem pegas de surpresa nas dicas. Vamos dar dicas de coisas recentes que eu assisti, enfim. Né? Pode Que ser é o que livro, dá mais né? A Brenda é a fresco. nossa fonte Pois é, literária. eu vou quebrar o script, então, e vou indicar livros. Eu vou indicar primeiro eu vou falar que eu vi recentemente Marte 1, estava atrasada, eu sei. Mas eu vi ali no cinema da Mário Quintana. Achei um ótimo filme aí. Importante, nos representou. Não tanto quanto, né? Não foi tão longe Não chegou quanto a lá, gente né? apostou.
Mas eu acho importante. E aí eu vou quebrar o script e vou indicar livro, porque eu já entreguei aqui que eu não sou uma pessoa que vê filme, né? Eu vou indicar o Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, que é um argentino. Um livro incrível, assim, é o último romance dele. Ele tem outros livros já bem consolidado, um escritor conhecido por bonsai. E ele, uma das características assim mais lembradas no mesmo meio literário é uma disruptura assim na forma de escrita dele. Ele acaba invertendo e subvertendo várias coisas. E eu vou indicar também A Estrela Distante, de Roberto Bolanho, que também é um autor que eu gosto muito e que é bem conhecido. E ele tem alguns livros bem famosos, como Detetives Selvagens e, enfim, outros tantos calhamaços aí. Mas esse é um livro curtinho, então eu acho que é legal assim, para quem nunca teve contato com a obra, de ser uma porta de entrada mesmo, para conhecer um pouco mais da literatura do Bolanho. E é isso. Não vai indicar Fleabag? Então vou indicar Fleabag. Também atrasada. É a redica, né? A gente indicou pra Brenda e a Brenda... E eu fiquei extremamente apaixonada. Uma série que gostaria de esquecer já para assistir de novo. Quem não? E ter a mesma sensação, Fleabag, a gente assistiu esse ano, assim, né? E queria que não tivesse o final tão fechado na segunda temporada para ter uma terceira, mas eu não tenho como discutir isso, porque ela é perfeita até em seu fechamento. Então, obrigada, Phoebe, obrigada, Fleabag. Me identifiquei muito e eu vou passar aqui para o Márcio, então. Márcio Gomes voltou. Voltei. Para dar dicas. Depois de ver Titanic... Conseguiu ver Titanic nesse meio tempo? Não deu tempo. Falta mais 5 horas para terminar de ver Titanic. O navio está recém na metade. Nem quebrou ainda. Nem quebrou ainda. Então, minha dica é um filme que eu estava há muito tempo querendo ver. Fiquei esperando para entrar nos streamings. Não entrou. Então eu tive que alugar, né? Eu achei que tu ia pedir ajuda pro Jack Sparrow. Também é uma opção para quem não quiser alugar. O nome do filme é A Pior Pessoa do Mundo. Eu tô esperando que esse filme entre no MUBI em algum momento. Não sei se vai entrar. Os outros dois do Joaquim Trier entraram, que é o Oslo 31 e o outro... me esqueci agora. Mas esse eu achei melhor até, porque é um filme um pouco mais leve do que os outros dois do Joaquim Trier, que é um parente distante, né? Acho que é primo distante do Lars von Trier. É a história de uma mulher, a Julie, que deve ter pelos seus 20 e poucos anos. E o filme começa mostrando ela trocando de carreira seguidamente. Ela começa como médica, depois vira psicóloga, depois vira fotógrafa, depois vira escritora. E ao mesmo tempo que ela troca de profissões, ela também faz a mesma troca constante de relacionamentos, assim, né? Troca de namorados e até ela se estabilizar com um escritor criador de história em quadrinhos, faz uns quadrinhos estilo Robert Crumb, assim. Enfim, é uma história que daí começa a contar a partir desse relacionamento, as indas e vindas e tal, e era um filme que estava me parecendo bem legal, mas bem comumzinho, até eu me dar conta no final do filme, numa conversa entre os dois, sobre o que realmente o filme se tratava, assim, que é um pouco o conflito de gerações entre a geração millennial, que é representada pela nossa amiga Brenda, e a geração X, porque esse rapaz que ela se relaciona tem 44 anos, ela tem 26, e mostra essa dificuldade entre essas duas gerações em conviverem, assim, e essa conversa desses dois personagens, mais pro final do filme, que eu não vou dizer nem em que situação ela ocorre, porque seria um pouco dar o spoiler, assim, mostra que os dois estão representando bem esse dilema, assim, né? Uma geração acostumada a viver num tempo que está morrendo, né? Um tempo de consumo de coisas físicas, né? A gente, né? Eu e o Carlos, né? A gente ia... A Maureen também né? Rebobinou fita. Rebobinando fita, comprando CD e alugando filmes em locadoras, né? E uma outra... Titanic, inclusive, eram 2 fitas, né? Eram 2 fitas, né? Ou 2 DVDs, né? Pra gente avançar um pouco mais no tempo, sair do VHS.
E uma outra geração não, em que tudo é mais fugaz e tudo muito mais, né, consumo por streaming, né, e que pula de empregos e pula de relacionamentos de uma forma um pouco mais desapegada, né, não tão num contato não tão físico com as coisas, assim. E eu acho que o filme mostra muito bem essa dualidade, assim, e representando nesses dois personagens, assim, e nas escolhas que a Julie faz ao longo de toda a história. Então, para quem tiver a oportunidade de ver, para mim não me alongar muito também, fazer muita tese em cima do filme, se o Carlos um dia quiser discutir aqui, a gente faz um programa sobre o filme. A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier, tá para alugar, e um dia entra no MUBI, né? Vamos torcer. Eu vou dar uma dica, que na verdade são 4 dicas, e eu também tenho uma outra que é terceirizada aqui. Porque Nossa, nosso... até amanhã então, né? 4 dicas? Não, é rapidinho. Deixaram de primeira, eu nem sabia. Não precisa. Não, é só porque o Marcelo Conrad, que é um nosso ouvinte frequente aqui, ele escreveu aí no Twitter... deu como sugestão, só não sei se já foi comentado no C-Pop ou não, uma série que tem no Netflix que é Borboletas Negras, que eu confesso que eu não vi, mas as dicas do Marcelo são geralmente boas, então já terceirizo aqui e vou dar uma conferida. Não, o que eu lembrei de dar de dica, e aí também mostra um pouco como, para lembrar um pouco assim, que o Titanic não era pouca coisa. Naquele ano, eu vou citar aqui só os outros 5 indicados ao Oscar de melhor filme no ano. E todos eles estão disponíveis aí. Acho que só um deles que está disponível só para aluguel digital, mas todos os outros estão aí nos serviços. O primeiro é o Melhor é Impossível, aquele com o Jack Nicholson e a Helen Hunt, que é uma comédia muito boa. Os dois ganharam o Oscar de ator e atriz. O único que eu acho que não está na... Agora, talvez seja esse, mas enfim. Full Monty, né, que é o Tudo ou Nada, que é o filme dos desempregados lá na Inglaterra, que estão tudo sem ter o que fazer e eles resolvem. É uns caras bem... Como é que eu vou dizer... bem normais, assim, que resolvem fazer um show de strip para ganhar dinheiro. E contra tudo e contra todos dá certo. O outro é o Gênio Indomável, né? O filme com o Robbie Williams e com o... Me fugiu o nome do... Matt Damon, isso. O filme que não que revelou, assim, porque já tinha, mas que fez ele bombar. E o Los Angeles Cidade Proibida, que também é um filmaço com o Russell Crowe e com a Kim Basinger. Esse aí também tá... Esses são os outros filmes que concorreram com o Titanic. Pra tu ver, assim, todos eles são muito bons filmes. Acho que o Los Angeles Cidade Proibida facilmente ganharia o Oscar daquele ano se não fosse o Titanic. É um filmaço, esse é um filmaço. Os outros também, eu gosto muito do Full Monty também. Enfim, essas foram as dicas. Eu deveria ter me preparado antes, ter feito as dicas só com filmes de Leonardo DiCaprio. Só com filmes do DiCaprio. Tem muita coisa boa, hein? Tem muita coisa boa com o filme do DiCaprio. Tem muita coisa boa. Tirando o Regresso. O Regresso é muito chato. Ou sei lá o que seja, porque ele ganhou o Oscar sem sentido. Mas Não, e ele ganhou o Oscar um ano depois de ter feito o Lobo de Wall Street, que ele tá muito melhor. Muito melhor. Mas enfim. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a edição do Matheus Santos, a estreia da Brenda. Brenda, volta sempre, te convidaremos em breve de novo. E era isso. A gente volta na semana que vem. Abraço, tchau.